Adélio Bispo pode ser liberado da medida de segurança que cumpre atualmente. O que a imprensa não te explicou sobre esse assunto e o que é importante você saber para provas de concursos públicos? Bom, primeira coisa, eu vou pedir para vocês deixarem os comentários aqui, deixar um like, seguir o canal e vamos bater um papo sobre isso agora, para a gente entender detalhadamente o que acontece juridicamente, para que você possa fundamentar os seus debates, o seu bate-papo aí com seus amigos e também na discussão de concursos públicos, tá? Vamos lá. Bom, o que a imprensa não te contou? Primeiro, vamos relembrar aqui. Esse fato ocorreu, né, o fato que envolveu a facada ao então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, ocorreu no dia 6 de setembro de 2018. E o Adélio Bispo, a decisão de internação dele ocorreu no mês de junho de 2019. Ele não foi condenado, né? É bom que se explique isso. No caso aqui, houve a aplicação de uma medida de segurança de internação, medida essa prevista no artigo 96 do Código Penal, regido pelo Código Penal, regido também pela Lei de Execução Penal. Muito bem, a terceira vara federal, então, determinou a internação após, claro, um incidente de insanidade mental, e no qual ele foi submetido a procedimentos lá de avaliação psiquiátricas e tudo mais, e se chegou à conclusão que ele era absolutamente inimputável no momento do fato. Primeira coisa que se observa é isso. Não basta que a pessoa tenha, no caso o autor, o suspeito, o processado, o indiciado, enfim, o imputado, que não basta que ele seja doente mental. É, uma premissa muito importante da sistemática penal é que essa incapacidade, né, essa inimputabilidade, essa doença mental, tenha interferido ou tenha afastado completamente na capacidade dessa pessoa de entender o caráter ilícito do que ela cometeu. Muito bem. Uma outra coisa importante é que fala-se, nesse caso, a imprensa salientou isso muito bem, em absolvição imprópria. Por que se fala em absolvição imprópria? Porque, na verdade, ele é absolvido, a decisão é absolutória, mas a ele é aplicada uma medida de segurança, nesse caso aqui, de internação. Então, a liberdade dele vai ficar restrita, vai ficar restringida, ele vai ficar preso, né? Bom, o fundamento, e aí também é uma coisa muito importante, o fundamento da medida de segurança não é a reprovabilidade. Apesar de ter uma discussão sobre a natureza jurídica da medida de segurança, mas a maioria entende que tem um caráter também de sanção, por isso deve respeitar as regras de direito penal, inclusive a irretroatividade maligna, né? Mas o fato é que o que se apura aí, agora, a partir de então, a partir da decisão de internação, né, é a permanência ou não da periculosidade do agente. Ou seja, ele continua sendo perigoso, essa doença mental pode causar mal a outras pessoas, ou seja, esse sujeito pode praticar fatos semelhantes, e é isso que vai ser avaliado em perícias, em análises psiquiátricas posteriores. A medida de segurança de internação, a medida de segurança em si, ela é por prazo indeterminado, né? Existe um limitador que o STF considera, que é o máximo da punição prevista no Brasil, que era de 30 anos, passou a ser 40 anos, mas não existe um prazo que o juiz determina na sentença. O que o juiz determina na sentença é o prazo mínimo de reavaliação, de 1 a 3 anos, de acordo com a lei. E o Adélio Bispo agora está sendo submetido à segunda, parece que é a segunda avaliação, né? E teve um problema lá em relação a peritos, né? Parece que não conseguiram nomear os peritos, chamar os peritos para fazerem lá o exame e tudo mais, mas parece que deu certo agora, ele vai ser submetido. E aí, Lúcio, o que pode acontecer, então, em relação a essa avaliação? Bom, considerando que o juiz vai acatar a avaliação que vai ser proposta lá, ou que vai ser apresentada pelos peritos, né? A gente tem que entender que, nesse caso, eu vejo aqui três possibilidades que podem acontecer em relação ao Adélio, tá? A primeira possibilidade é ele ser desinternado. Então, os peritos podem chegar à conclusão de que ele não é mais perigoso, que ele, enfim, aquela doença mental dele não tem mais, ou não existe, ou de alguma forma não apresenta risco à sociedade. Então, ele está curado,
né? Ou seja, ele não é mais perigoso, e nesse caso, então, os peritos podem indicar a desinternação. Se isso acontecer, uma primeira possibilidade, o juiz vai ter que colocar, o juiz pode estabelecer a desinternação, né? Decretar a desinternação, mas vai colocar o Adélio num período de prova, de uma espécie de livramento condicional por 1 ano. Tá? Então ele entra automaticamente no período de livramento condicional. Essa é a primeira situação. A segunda situação é ele ser desinternado e ser colocado em tratamento ambulatorial, ou seja, ele é desinternado de uma medida mais restritiva e coloca ele numa medida menos restritiva, que é o tratamento ambulatorial, que ele continua sendo tratado, acompanhado pelo sistema, mas não mais internado no sistema que ele está agora, no sistema penitenciário que ele está agora, né? E uma outra coisa é que ele seja mantida a internação dele, e aí, beleza, aí o juiz vai marcar um novo período para ele ser reavaliado de 1 a 3 anos. É isso, essas são basicamente as possibilidades, tá? É importante dizer, em relação à medida de segurança, e aí eu reforço isso que eu disse anteriormente, que nenhuma avaliação é feita em relação à reprovabilidade da conduta, ou seja, o juiz não vai, no caso o perito, ele não vai avaliar mais o fato, se o fato foi grave, se, enfim, a violência, os motivos, ele não vai analisar mais isso, ele vai analisar o momento de agora. É claro que ele vai considerar o histórico da gente, isso vai contar, mas o que importa é agora, ele está apto ou não está apto a conviver em sociedade. Esse é um sistema que o Brasil adotou, né, a partir de 1984, porque antigamente nós adotávamos um sistema chamado duplo binário, em que o juiz poderia aplicar a pena e a medida de segurança, que eu particularmente defendo o sistema duplo binário, que é um sistema italiano, no qual o juiz poderia aplicar uma pena, então poderia, por exemplo, aplicar uma pena de, sei lá, 15 anos, 20 anos ao Adélio, e depois do cumprimento da pena, ele poderia ser internado. E aí ele poderia ser internado e aí seguia-se o sistema da medida de segurança. Mas esse sistema não existe mais, hoje a gente usa o sistema chamado vicariante, e aí o juiz aplica ou a pena ou a medida de segurança, as duas coisas não são mais possíveis. Então, é isso, esses esclarecimentos, eu peço para vocês darem uma lida, eu vou deixar os artigos aqui respectivos, tanto nos artigos do Código Penal quanto nos artigos do Código de Processo Penal. Beleza? Espero que tenha esclarecido alguma coisa aí para vocês. Deixe os comentários e a gente vai seguindo. Não é sonho, é meta. Até a próxima. Tchau.